Estamos começando mais um episódio dessa série sobre gestão rural, primeiro episódio de 2023. E o Gestão Rural é aquele podcast que é um tema tão importante para o nosso avanço sustentável do agronegócio, sempre aqui com os meus parceiros da SCAD Agro, que a gente vai compartilhar, como você já sabe, além de boas histórias, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais. Então se prepare que a partir de agora seu conteúdo vai passar com muito mais conteúdo. E dessa vez vamos fazer um episódio aqui com o trio Parada Dura. E aí, Gabriel, Jonas, como é que estão as coisas, cara? E aí, Japa? Então, rapaz, hoje é canelada livre, né? Canelada livre. Hoje é canelada livre. Hoje vai ter videocassetada, né? Hoje é o dia. E hoje vai ter mais histórias, né? Além de boas histórias, hoje vai ter mais boas histórias no podcast. Hoje é um episódio. Hoje é um episódio diferentão, mas a gente vai fazer uma retrospectiva boa. Isso aí. Mas tá bom. tudo bem. Jonas? Com certeza o Gabriel Martins ele já deve ter umas 10 histórias no mínimo. Vamos ficar aí até o dia clarear. Que não falta é história. Não falta história. Só falta a chuva. Então tá, tô de TV aqui do lado. Cara, aqui, tô até conseguindo enxergar vocês. Toda vez que a gente vai gravar, você reclama da chuva ou você reclama da falta. Cara, o que eu posso fazer se a seca esse ano é verdadeira, cara? Aqui, ó, eu tô olhando na janela aqui do meu lado. Aí, o mês que vem a gente vai gravar e ele vai reclamar que tá chovendo demais. Já chovendo essa porcaria, não para de chover. Não, aí a gente vai começar a gravar da outra vez, vai falar que tá frio, aí vai falar que tá calor. Não, frio vocês reclamam do frio. Vocês reclamam, eu não. Gosto do frio. Muito bem, então. Deixa eu falar para você aqui, ó, que tá ouvindo a gente. O grande objetivo desse episódio aqui é a gente fazer um apanhadão dos primeiros 3 anos do podcast. Se você não sabe, esse podcast aqui começou lá no início de 2020, pré-pandemia, cara. E aí a gente quer trazer dentro desse episódio os principais aprendizados que a gente teve aí ao longo desse período. E antes da gente entrar nos aprendizados propriamente dito, né? Eu queria que vocês falassem aí qual que foi a maior surpresa que vocês tiveram ao longo desses 3 anos aí, que veio por causa do podcast, ou por conta do podcast você conheceu alguém, enfim, queria que vocês falassem aí uma surpresa que aconteceu com cada um de vocês ao longo desse caminho aí. Bueno, já que ninguém se manifesta, me manifesto eu. Bom, cara, aconteceu várias coisas boas, assim, né, através do podcast. E não me lembro de coisa ruim, né? Tem mais isso ainda de bom. Bom, eu acho que a primeira coisa boa, e que eu já participei, inclusive, de uma mentoria, eu acho que tu fez, uma surpresa boa é que a gente iniciou esse projeto aqui, e a gente traz ele até hoje com o mesmo objetivo, né, que é de falar sobre gestão de produtores rurais, trazer pessoas aqui que entreguem conteúdo relevante para que o produtor rural tenha, né, mais poder de decisão, que ele entenda que ele precisa realmente tratar a fazenda como um negócio, como uma empresa, né, e não como roça, enfim. A gente enxerga, né, na gestão algo que vai virar a chave mesmo, né, que vai manter médios e pequenos produtores na atividade, que é algo que a gente acredita muito fortemente, né, que são os médios e pequenos produtores que fazem a roda girar nas cidades, etc. E, cara, uma grata surpresa é que a gente começou a fazer esse podcast por acreditar no podcast e acreditar na gestão, e nós, como SCAD Agro, a gente não tinha nenhum objetivo, e isso não é demagogia, né? Tu é um cara que sabe disso, na época, inclusive, tu falou assim,
Vocês não estão pensando que vocês vão fazer podcast, vão começar a vender sistema igual uns loucos, né? Não, o nosso objetivo não era esse. Porém, se provou, né, algo que, por a gente entregar muita verdade aqui, talvez, né, que a gente consegue entregar um conteúdo bom, um conteúdo que tem valor, né, e a gente só fala o que a gente vive aqui, o que a gente enxerga que dá resultado. E com isso a gente conseguiu transformar o podcast em uma ferramenta de venda também lá na SCAD Agro, que é a patrocinadora aqui, né, a master do podcast. Então, assim, isso para mim, como diretor comercial da SCAD Agro, foi uma grata surpresa. Uma grata surpresa. Por quê? Porque é uma ferramenta que a gente tem hoje, né? É algo que está na nossa estratégia, né? Faz parte da nossa estratégia hoje comercial. Mas a gente consegue, o mais interessante é isso, a gente consegue aqui não pensar nisso. É verdade. Né? Então, assim, a gente não pensa em vender, né? A gente faz o podcast porque a gente acredita no podcast, né? Nessa ferramenta podcast como algo para difundir conhecimento, para informar as pessoas, para comunicar melhor, para ajudar, né? E temos vários exemplos, né? Nós temos lá a Valentina Martins, lá de Dom Pedrito, de Bagé, Bagé, né? Que escutou o podcast e tal, e aí hoje ela não só é usuária de uma ferramenta de gestão, como ela ajuda a família dela, né? Em 2 fazendas, ela consegue ajudar a trazer mais clareza dos números, a ter mais domínio, né, sobre as decisões. A dona Vera e a Rafaela, que a gente trouxe no episódio passado, no episódio 35, né? 35, que a gente trouxe a Rafaela e a dona Vera, que também, através do podcast, elas foram atrás de ferramentas e de melhorar a gestão, entre tantos outros, a Jaqueline Brito, lá do Pará, que também ouvinte do podcast, participou aqui do podcast. Enfim, cara, são várias gratas surpresas, né, que daria horas de podcast aqui, que hoje a gente tem que encurtar para 1 hora e 50 minutos, mas que foram surpresas que aconteceram. Outras coisas a gente conseguir se conectar com pessoas, né? Me aconteceu de uma pessoa lá na feira lá em Ribeirão, na AgriShow, um rapaz me reconheceu pela voz, né? Eu estava no stand, comecei a conversar, o cara chegou, tu não é do podcast Gestão Rural? Então, assim, é muito louco isso, né? E aí, trocamos uma ideia ali e tal, e a gente acaba conhecendo gente de um monte de lugar, e o nosso conhecimento também, né, cara? Eu nesses 3 anos, nesses 36 episódios, o conhecimento que eu adquiri direto da fonte, conversando, né, assim, nesse bate-papo aqui, e os insights que eu tive, enfim, cara, é realmente, assim, algo muito arrebatador, assim, né? É algo que muda a vida da gente, né? E a minha vida mudou muito, também baseado no que a gente faz aqui. Então, tem muita coisa, muita história aí, né, nesses 3 anos, que daria horas, como eu falei, de podcast aqui, mas as coisas mais impactantes, assim, as coisas mais relevantes, eu acho que foi isso, sim. Que o podcast, ele se mostrou uma ferramenta que vende sem a gente querer vender, porque a gente acaba mostrando o valor que tem o que a gente entrega aqui, e que isso aqui é verdadeiro, que a gente não está aqui para vender, e como a gente ajuda as pessoas realmente, né, através disso aqui, e a gente acaba sendo conhecido, né,
acaba que as pessoas nos conhecem muito bem e a gente, às vezes, tem uma surpresa, assim, de alguém, opa, o cara, né? E tu fica ali, a pessoa te conhece bem, porque ela já te escutou 36 vezes, só que tu fica meio assim, tá? Às vezes tu não sabe nem como retribuir aquilo, né? Mas é muito legal, eu aprendi muito nesses 3 anos. Cara, e isso é uma coisa louca, né? Porque é aquela coisa que eu sempre falo, né? A gente nunca sabe como o que a gente está fazendo aqui bate na pessoa de lá, Vai né? lá. Uhum. E eu sempre acho assim que depois que que eu comecei a fazer conteúdo com vocês, até o do Agro Resenha antes, toda vez que alguém começa a fazer conteúdo, eu vou lá dar um alô, sabe? Porque a gente nunca sabe como que o nosso conteúdo vai chegar lá, né, cara? Então acho que é legal saber, né, que isso acontece também com vocês, né, cara? Exato. Cara, mas assim, o Gabriel falou muita coisa aí, né? Então, como o Gabriel gosta de falar, ele já meio que dissecou tudo que aconteceu em 3 anos, mas uma coisa, cara, uma coisa que é bem louca mesmo, como tu tá falando, é que a gente começou despretensioso, né? Assim, a gente, vamos fazer o podcast. Qual é o alcance, né? E tu também, né, Paulo? Tu tava, né, começando também, e acho que foi o primeiro projeto, assim, com empresa, né? E a gente estava naquela, qual é o alcance, né? Vamos descobrir qual é o alcance, quem é que a gente vai, para quem a gente vai falar e tal. Tu já tinha alguns exemplos de coisas que tinham acontecido contigo que tu não esperava também e tal, mas a gente não começou com uma pretensão mesmo, como o Gabriel falou ali, nem de venda, foi uma pretensão de conteúdo. A gente estava produzindo bastante conteúdo e a gente imaginou, olha, podcast é um outro jeito de consumir também esse conteúdo e a gente pode aproveitar, né, mais uma opção para as pessoas conseguirem falar sobre gestão e tal, e se envolverem, né, os produtores se envolverem com o assunto. E, cara, ao longo do tempo a gente foi recebendo tanto feedback, assim, de quem escutou, né, cara, de ouvinte de um canto, ouvinte do outro, esse negócio de conexão, assim, como é forte a conexão mesmo, porque a gente conversa com a pessoa a primeira vez e é como se, cara, tu já fosse de casa mesmo. Conhecesse, né? O Gabriel citou a Valentina, nossa conversa com a Valentina, que até é mais recente, foi, cara, já te conheço há não sei quanto tempo, sabe? Não tem, quebra uma barreira muito grande. E o mais interessante é como que as pessoas vão se encontrando, assim, né? Eu não me lembro de ter... claro que a gente às vezes apaga, né, os ruins, né? Mas eu não me lembro de ter encontrado gente ruim, assim, sabe? De ter encontrado alguém que estava fora do propósito, assim, alguém que estava... Todo mundo que veio realmente no conteúdo, não veio ninguém assim... Cara, não, como é que eu faço isso aí? Eu quero ganhar dinheiro com esse troço, eu quero pegar o produto. Não, ninguém veio assim, todo mundo veio realmente... Exatamente. Cara, como é que é esse negócio? Como é que eu posso melhorar, então, aqui? Eu tenho uma propriedade que também, tem um campinho pequeno aqui, não sei o quê, esse negócio de software aí, né? O que eu posso fazer para melhorar e tal? E as pessoas foram escutando e foram realmente entendendo, né, o motivo da gente estar falando, né? Que não era um motivo de venda, não era um motivo de promoção, era um motivo de divulgação realmente de uma coisa importante para o produtor. E até assim, a nossa clareza também a respeito da importância de falar sobre gestão produtora, ela foi vindo ao longo dos episódios também. Eu pelo menos me senti assim, à medida que a gente foi avançando e foi trazendo uma pessoa, foi trazendo outra e recebendo esse feedback, mais reforçava a importância de continuar falando, sabe? Porque no início tu vai pensar, quanto tempo isso vai ter de vida aí, né? Quanto tempo a gente tem assunto ainda, né, para falar sobre isso? E, cara, tu vai vendo que tu vai trazendo uma pessoa, tu vai trazendo outra, e tu vai trazendo outra, e aquilo sempre uma pessoa fala um pouquinho diferente, e aquilo impacta um grupo, daqui a pouquinho impacta outro grupo, e outra coisa, assim, a disponibilidade que as pessoas têm para nos ajudar também, para ajudar o produtor, assim, todo mundo que veio aqui, cara, veio com assim, de peito aberto, gastando seu tempo. Eu ia comentar isso, Jonas, agora. Sabe, e realmente querendo, de alguma forma, ajudar, né, o produtor Isso. a enxergar o caminho que ele tem que tomar para conseguir, né, ter uma gestão financeira melhor, para conseguir ter uma renda melhor, conseguir evitar os problemas que, sabe, para uns são muito fáceis de enxergar, assim, e para o produtor, às vezes, está
o cara tá envolvido ali, planta, colhe, deu errado, choveu, tu gosta comigo aí da chuva, mas assim, quem tem alguma coisa plantada, né, é isso aí, tem que ter água, ou tem que ter irrigação, e o produtor às vezes está sempre fixado nisso aí, né, na planta e tal, e não consegue enxergar muitas vezes coisas simples que esse pessoal veio ajudar também a mostrar, olha, tem que cuidar se está dando dinheiro, tem que cuidar se o dinheiro está sendo bem aplicado, sabe? E as pessoas vieram porque vieram, não sabe? Tem gente muito boa, assim, ó, não me lembro de quem não é bom. Não tem nenhum, teve né, que muitas pessoas boas, assim, e dispostas. Não, e o detalhe, a maioria absoluta dos convidados que a gente trouxe aqui teriam interesses comerciais, sim, em falar do que eles fazem aqui, mas eles não vieram aqui com essa intenção. O interessante é que a gente conseguiu passar essa ideia para todo mundo de vir aqui entregar valor. E através disso fizeram negócios, eu sei de todos que vieram aqui, que eles entregaram tudo aqui e depois conseguiram, né? As pessoas procuraram eles, né? Então, assim, o legal também foi isso. Quando tu estava falando ali, eu até anotei aqui que todos os convidados, eles teriam, de alguma forma, um interesse comercial, mas não, eles entenderam que aqui é para falar sobre gestão. Como que o que eu faço pode ajudar quem está lá do outro lado? Né? E a gente sempre assim, tenta, no final, lá deixar uma prática, né? Tipo assim, alguma coisa para fazer. Aplicar, né, cara? E o convidado sempre deixava. Isso tudo que vocês falaram é muito da minha percepção, assim, também, sabe? Porque a galera que veio, né, e isso foi muito bacana, que a gente foi aprendendo também, Ninguém se poupou, ninguém veio para cá se esconder, o pessoal veio para cá para falar. Veio, enfiou o dedo na ferida quando tinha que enfiar, que era o propósito desse negócio aqui, né, cara? E eu acho que eu tô aí com o Gabriel e com você, Jonas, no sentido de, porra, a gente aprendeu pra caramba, né? Assim, conversar. Ah, sim, com certeza, isso. Né, cara? Porra, eu acho que isso aí foi o principal, assim, né? Assim, a gente entregou um conteúdo foda, né? Mas mais do que isso, a gente aprendeu muita coisa. E aí eu queria já começar com os aprendizados, né? A gente listou ali, pode falar. Tem uma coisa, Paulo, que a gente não falou assim no final, porque a gente tá, assim, eu acho que focou muito ali em quem veio contar, veio falar sobre gestão, né? Como fazer, mas a gente tem dois temas normalmente aí, né? Tem gestão, o que fazer, né? Para resolver as coisas, e tem os cases ali, né? De pessoas, né, cara? Pessoas que estão que tiveram que enfrentar a falta de conhecimento, a falta de estrutura, sabe, realmente lutar de verdade. A gente tem, claro, a gente tem muitas mulheres ali, né? A gente teve agora, por último, ali, a dona Vera e a Rafaela, mas, né, já citou várias outras ali. Né? Teve a Jéssica. Teve a Luísa. A Luísa Terra. Luísa Terra, sim. A Jaqueline. Sim, isso falando de produtor, né? Paulo, falando né? de... Paulo. Sim, o Paulo. O Paulinho. Mas o quanto que a gente trouxe, eu acho assim, além de trazer a questão técnica de como fazer as coisas, o quanto que a gente trouxe também de mostrar para as pessoas que elas estão passando trabalho lá, mas elas não estão passando trabalho sozinhas, que elas estão querendo... História mesmo, né? História buscando, de vida do negócio. Que elas estão buscando um resultado que está difícil às vezes, né? E estão querendo mudar alguma coisa, estão com uma dificuldade de se manter num negócio que o pai sempre cuidou. Essa questão da sucessão é muito delicada, né? Porque ela traz questões técnicas e sentimentais juntas ali, né? Não tem como fugir, e como que as pessoas se inserem, e a gente trouxe muita gente que conseguiu mostrar isso acontecendo, os problemas que estavam acontecendo ali, o quanto que teve que lutar, o quanto que teve que passar por cima de barreiras aí para chegar no resultado que queria, né? E que acreditava que era o correto. Então, eu acho que isso também é uma coisa muito importante, porque a gente está falando normalmente para produtores, né, que estão nessas situações aí, às vezes a pessoa desanima, né? Tipo, cara, vou desistir disso aqui porque
é muito complicado. Eu não acredito que, sabe, parece que não vai dar certo. E aí tu traz uma história, tu traz outra, e sempre tem esse componente aí do quanto que é difícil, né? Mas o quanto que, se persistir, tu consegue. Então, só para não perder isso aí, porque eu acho que é muito importante, eu acho que deve ter muita gente que aproveitou isso, com certeza, né? Esse incentivo aí de enxergar as outras histórias, né? E se posicionar realmente como, não, tô passando trabalho, tá difícil, mas é assim mesmo, eu tô no lugar certo e eu vou persistir, isso vai acontecer. É isso aí, cara. E assim, a gente ali no grupo, né, que a gente estava conversando, quais são os principais aprendizados, né? A gente listou aí mais ou menos uns 3 aprendizados que eu acho que é comum aí a todos nós, né, cara? E eu queria começar com um que toda vez eu lembro de uma pessoa, de um podcast, de um episódio nosso, que é o 23 do Paulo Gonçalves, que inclusive foi o nome do episódio, a questão do capricho, né? Capricho na fazenda e nas informações, né? Que é fazer o básico bem feito, né? Eu acho que ficou bem claro isso entre todos os convidados, quem veio, das coisas que a gente falou, né, cara? Que fazer o básico bem feito parece que é uma coisa que é tão difícil, né, cara? Cara, isso é muito, assim, para mim, eu não sei que episódio aí, mas talvez tenha demorado um pouquinho, mas eu acho que já há alguns episódios já que isso já para mim, assim, eu fico só esperando o momento que o convidado, do jeito dele, dentro do assunto dele, vai falar isso. Cara, esse é o aprendizado, sim, esse é a base de tudo. Não tem como não escutar. E de qualquer coisa, né, Jonas? Sim, tipo, é gado, não, plantação, é financeiro, é isso, risco, é qualquer coisa. assunto. Não, e qualquer crédito. na tua vida tu fazer o básico bem Também feito. é o sabe, que dá o grande, tudo. o que dá mais diferença. Exatamente. E o Paulinho, eu lembro que quando a gente começou a trabalhar, ele começou a trabalhar com a gente lá, levou um tempo, assim, a gente conversou, aí ele amadureceu aquela conversa e tal. Eu acho que um ano depois da nossa primeira conversa, ele contratou o Scadiago, porque ele já entendia, e ele sempre falou isso, assim, ó, a gente mostrava todo o potencial, né, porque todo software é assim, né, tu pode fazer isso aqui ou tu pode fazer isso aqui. Depende do nível de controle que tu tem, quantas pessoas tu tem envolvido no negócio, enfim. E ele sempre falou isso, assim, ele sempre falou, cara, não adianta eu querer fazer isso aqui. Assim, ó, vamos ter que fazer isso aqui e isso aqui funcionar, sabe? Então, e quando ele veio aqui, até não foi nem algo que a gente foi pensado, né? Mas ele acabou realmente relatando isso. E todos os convidados, inclusive, né, as pessoas que vieram aqui, que prestam serviço, né, para produtor rural, enfim, né, eles, como o Jonas falou, em algum momento o cara, sim, manda. Ó, na verdade, assim, porque aonde tudo começa faz isso aqui. Faz o mínimo possível, mas faz bem feito. A partir daquilo ali é que tu vai ter evolução, né? E é o que a gente fala da gestão. A gestão, ela começa por um básico lá, que controla o mínimo possível, né? Lá do financeiro, tu tem que ter aquele controle básico. Não adianta tu querer controlar a hora a máquina, né? Tu querer fazer controles lá muito detalhados e que tem um nível de informação que tu tem que ter e gente trabalhando em torno daquilo ali, que não vai te entregar nada. Porque se o básico tu não fez, não vai ter dados para embasar aquilo lá, né? Você não precisa saber se teve 100 pregos ou 150, né? Tem algumas coisas que são mais importantes do que isso, né? Tem que saber que tu gastou muito de prego, de repente. Aí, bom, em algum momento, agora vamos ter que passar a entender como é que a gente gasta prego. Exatamente. Mas pode ser que prego, cara, para ti não faça diferença. E aí todo o teu esforço em descobrir quantos pregos foram gastos não serviu para nada. Tu podia estar aplicando em outras coisas que eram mais que fariam mais diferença, né? Que seriam mais importantes. Acho que o Antônio acho que falou muito disso já, né? Também assim chamou muita atenção. Que não adianta querer
até o trabalho dele mesmo, né? Assim, não adianta querer botar em cima... sem ter informação, não adianta tu querer mais, né? Não adianta tu querer o plus, né, do financeiro se tu não tem o básico, né? Então, que todo mundo tem que primeiro começar a fazer o básico, para depois conseguir avançar. Mas o pessoal sempre tem um jeito de dizer isso, né? Assim, por mais que explique tecnicamente tudo que está envolvido, né? O pessoal chega lá no momento e diz, olha, primeiro tu tem que ter as informações, né? É o mínimo que tu vai ter. Se não tiver informação, tu não vai mudar nada, porque tu não sabe o que tu vai mudar, não sabe por quê, não sabe se tem que mudar alguma coisa ou não, né? Então eu acho que esse aprendizado aí... Nem dá consultoria, né? Nem dá consultoria. Você não tem dado? Então, bicho. Sim, porque eu vou te ajudar no quê, né? Vou te ajudar a fazer isso, então, né? Vou te ajudar todo dia eu vou ligar para... toda semana tu vai ligar para mim e eu vou dizer para ti, tá, tu já conseguiu ter as informações que tu precisa? É a única coisa que dá para fazer. No serviço de coach ali, dá para cobrar uma consulta, se quiser, para o cara ficar com mais raiva e acabar fazendo. Mas não tem como. Eu vou mudar o quê se eu não sei o que é? Né? Se eu não sei o que está acontecendo, não tem como ajudar, né? Então, acho que todo mundo bateu nisso. E fazer bem feito, né? Assim, fazer o básico e fazer bem feito, com capricho, sabe? O Paulinho falou isso, e quem fala isso também é o filósofo lá, como é que é o nome dele? O Cortella? O Cortella, né, cara? O Cortella. Faça o seu melhor, né? Faz o teu melhor. Que você então, tem. Exatamente. Então, assim, se tu tem a condição de fazer o controle básico, é o básico que tu vai fazer, e aí tu vai fazer bem feito. Mas tu vai fazer Quando bem tu estiver fazendo aquilo ali bem feito, é que tu vai descobrir que tu vai para o próximo nível, né? Aí sim, aí aquilo ali já faz parte do teu dia a dia, é hábito, é cultural dentro da fazenda, fazer aqueles controles básicos ali, aí tu já pode incrementar controle. E aí o grande problema é quando o produtor ele já quer sair no nível máximo, né? E aí começam as histórias. Aí entra a história lá do cliente lá de Lavras que falava que ele estava engatinhando. A gente, em algum momento, sugeriu para ele que ele fizesse um determinado controle lá, e ele falou para o Cícero, que é o nosso coordenador de implantação, falou assim, mas Cícero, eu estou engatinhando, se eu for correr eu vou cair de cara no chão. E é isso aí. Né? Se eu for tentar correr, vou cair de cara no chão. Então, é fazer o básico bem feito. Isso aí é um aprendizado master. Sabe que medir esse básico aí, né? Fazer, né? Agora, medir esse básico, às vezes, é meio... A gente sempre precisa olhar para o lado também e ver como que os outros fazem, né? Porque o cara tá louco para conseguir resultado, né? Louco para entender o que está acontecendo com o negócio dele. Aí ele vai lá, eu vou fazer isso aí. Eu vou fazer, tem que fazer, eu vou fazer. Só que ele é muito importante também lá no dia a dia da fazenda. Ele é o cara que resolve o que tem que fazer agora, o que tem que fazer depois. Ele é o gerente dele também da fazenda. Ele é o dono que faz tudo, né? Eu vou fazer isso aí. Vou fazer, vou resolver, vou saber essa informação. É possível? É possível, como a gente falou aí, né? A gente teve vários casos aí que as pessoas mostraram que coisas difíceis são possíveis, né? Quando a gente quer fazer, a gente faz. Só que não é fácil, não é simples, né? Mas é uma coisa que tem que acontecer. Então, às vezes o investimento nessa área, ele também tem que existir. Eu acho que foi o Renato Serafim, se eu não estou enganado, acho que não, que foi o primeiro cara que deixou bem explícito assim, no que ele falou, que, cara, se tu não está conseguindo fazer, então tu vai ter que contratar alguém para fazer. Porque se tu não fizer isso, tu vai ficar para trás e tu vai ser engolido por quem está fazendo. Porque a agricultura mudou, né? O mercado mudou, o cenário mudou, e quem não conseguir ter suas informações, não fizer esse básico bem feito, pelo menos, não vai conseguir passar para o segundo nível e se manter na atividade. Então, acho que o Renato chamou bem atenção para isso, e é uma coisa que vinha meio subliminar nas outras conversas que a gente teve, né? Mais de uma pessoa deu a entender isso, né? Mas o Renato foi bem, eu me lembro que foi bem, olha,
não está conseguindo, alguém vai ter que fazer para ti, então. E aí, se alguém, pode ser alguém lá na tua propriedade, ou pode ser alguém que está fazendo para mais de uma pessoa isso também, né? Às vezes a gente começa assim, né? Tendo uma informação mais espalhada. Eu vou ser ousado aqui, cara, mas eu vou falar, eu não me furto de falar o que eu penso. Nunca. Não consegue. O próprio produtor rural, ele não consegue fazer. Ele pode tentar, e eu já vi vários tentar. E o que mais conseguiu fazer, eu vou falar o nome dele aqui, porque ele era cliente nosso lá de Jataí. Ele merece, porque ele também chegou num ponto que ele falou, cara, não vou contratar ninguém para colocar, mas eu também não vou mais fazer, porque faz 2 meses que eu não consigo mais fazer. Mas durante uns 2 anos eu acho que ele conseguiu fazer, o Lázaro. Foi o recorde que eu vi. E ele fazia bem feito. Só que ele era o produtor rural durante o dia e de noite, todo dia de noite, ele era o secretário dele lá, né? Ele era a pessoa que trabalhava no escritório da fazenda. O Clark Kent e o Super-Homem. Então assim, aí alguma coisa aí ele perdeu, né? Ele perdeu algum lazer, ele perdeu, enfim. E em alguma medida também perdeu a capacidade de analisar, porque tu tá enterrado no operacional, né? Nas 2 pontas, e tu não consegue fazer análise nenhuma. Então, como eu falei, assim, eu sou ousado em falar, acho que é ousadia, mas é real. Inclusive, hoje, em reuniões comerciais de venda, se a pessoa me pergunta assim, tá, mas, tipo, eu consigo fazer? Eu já falo, não. Interessa qual é o nível de controle, não consegue. Tem que ter alguém dedicado a fazer isso aí. Tem que ter. Pode ter outras funções dentro do escritório ali da fazenda e tal, né? Mas tem que ter uma pessoa para fazer isso. E vou dizer mais. Assim, ó, às vezes, a esposa lá do produtor rural, ela também, às vezes, ela entra nisso aí. Mas, às vezes, ela tem outros afazeres que acabam indo para o topo da lista de prioridades, sabe? Tipo, ela tem a mãe dela lá, que é uma preocupação, aí tem as crianças que ela leva para a escola e isso e aquilo e tal, e acaba que aquilo vai descendo na lista de prioridades, porque aquilo não é a prioridade. Quando tu tem uma pessoa fazendo aquilo ali, aquilo é a prioridade. Sim, sem dúvida. Isso aí eu acho que encaixa muito bem na sucessão, né? Porque a pessoa que eu tenho visto que tem conseguido chegar mais perto é o sucessor. dentro da família para fazer esse papel, é o sucessor. Porque normalmente está com uma atividade que não está... alguns já estão muito ligados na plantação ou na criação, aí já fica mais difícil um pouco. Mas tem muitos que não estão tão envolvidos na fazenda, porque tiver de sair, e aí no retorno, né, ou até mesmo estando afastados lá da fazenda, né, conseguem manter em dia pelo menos essa parte financeira, né, e conseguir olhar para esses números com o olho até de quem não está no operacional, como o Gabriel falou, quem não está fazendo todo dia, olhar o número de uma forma mais, assim, abstraindo mais do que está acontecendo, né? O cara olhar para um gasto de um tipo de produto e dizer assim, por que a gente gasta tanto disso aqui? Sem Diferente daquele, né, que está usando. Diferente de quem está usando, assim, cara, isso aqui a gente gasta, não adianta, pô, tá cheio de lagarta naquela porcaria lá, tem que botar isso aqui, sabe? Então, o cara que está fora e às vezes que nem sabe muito bem a aplicação, às vezes até, mas que tem como, né, tem essa conexão ali com a família e tal, então o sucessor acho que consegue ser ainda do grupo familiar ali quem tem mais chance de ajudar nessa parte. Gestão Rural, o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. E uma coisa também, um outro aprendizado, né? Começando aqui nosso segundo bloco, que eu acho importante, que é o seguinte, cara, é sobre ter as informações. Vocês falaram que, pô, tem que fazer, tem que ter alguém dedicado, tem que fazer bem feito, o básico e tal. Mas o que é esse básico, né? O que ele precisa ter, assim,
minimamente para poder fazer uma gestão, né? Que são as informações. Quer dizer, a gente tem uma coisa que eu sempre falo para a galera, que assim, coletar dado é chato pra caramba, né? Separar, analisar e tal, é chato, cara. Só que, como vocês comentaram aí, todo mundo falou que é um caminho sem volta. Todo mundo que passou por aqui falou, é um caminho sem volta, cara. Você precisa coletar e tal. Se essa coleta vai ser automatizada no futuro, a gente ainda não sabe, porque tem tanta coisa para coletar, né, cara? O que é mais importante, né? Mas é imprescindível que a gente tenha essas informações, né? Acho que ficou bem claro isso ao longo de todas as entrevistas, de todos os episódios que a gente gravou, né, gente? Com certeza. E assim, ó, e aí a gente entra aqui nessa parte aí sobre as informações, a gente entra também por exemplo, assim, o que é o básico bem feito em cada momento, né? Tem isso também. Assim, ó, eu não tenho nada, eu tenho que fazer o básico bem feito. Aí eu fiz o básico bem feito, eu entro num segundo nível de básico bem feito. Eu tenho que dar um passo adiante para fazer um outro tipo de controle. Eu tenho que fazer esse outro tipo de controle, eu tenho que fazer o básico disso bem feito. Essa questão das informações é muito assim, é um negócio muito que fica muito claro assim quando a gente começa a ter as informações, o básico mesmo bem feito lá. Eu passo a ter o meu custo lá com fertilizante, o meu custo com defensivo, o meu custo com semente e tal. Eu começo a distribuir isso. Aí, mesmo fazendo o básico, eu já consigo abrir depois, né? Sim, defensivo, eu consigo enxergar inseticida, eu consigo enxergar custo com fungicida, né? Com herbicida e tal. O que é o próximo nível disso aí, né? É eu saber como que isso está detalhado ali dentro, né? Assim, ó, tá, o meu custo com fungicida tá alto. Mas por que? Toda a área, em algum lugar, sabe? Aí porque eu comprei um fungicida caro, que o produto estragou, que eu apliquei errado, que choveu. Aí nesse momento é que a gente enxerga, e aí daqui a pouco eu vou dar um gatilho aqui para alguém que está escutando e às vezes está nessa encruzilhada aí, esses momentos, esse ponto de inflexão, né, é que tu chega assim, por exemplo, tu te pega discutindo preço, por exemplo, com um vendedor de um produto que dentro do teu custo, ele é 0,05% do teu custo. E 3 produtos lá, um fungicida, um herbicida e um inseticida, que os 3 produtos de dezenas de produtos que tu usa, 3 são 15% do total de todo o custo que tu tem. E esses 3 tu compra num pacote. Pacote Soja Plus lá, 2023. Neste momento é que tu tem que... É o que o Japa falou aí da questão da informação. Esse momento é o momento que tu vai ter que dar um próximo passo, né? Para começar a coletar as informações, começar a saber o que está aplicando, quando que aplicou, né? Enfim, pelo menos o quanto que está usando de cada produto, ou separar pelo menos essa informação de compra, né? Que não seja o uso, mas que seja a compra por produto, para tu saber quanto que cada produto pelo menos quanto que cada produto tá impactando dentro da tua despesa. Porque daqui a pouco tu tá discutindo algo que, perdendo o teu tempo, não que tu não vá parar para olhar para tudo, né? Assim, 0,05, se eu puder diminuir para 0,02 é ótimo. Mas se eu pegar primeiro o que é maior, né? Exato. O que tá me puxando para baixo não é aquilo ali.
que está me puxando para baixo é um gasto maior. Então, essa questão da informação realmente é um caminho sem volta. Porque tu é obrigado a cada vez mais melhorar a informação. Então, a gente falou do básico bem feito, e o básico bem feito num determinado momento é uma coisa. Né? Para mim, o básico bem feito é uma coisa. Para o Jonas, o básico bem feito já pode ser uma outra coisa. Assim, aquilo que o básico bem feito outro nível de informação já é o dele, já é o dia a dia dele, Isso. já é o hábito, já é a cultura da fazenda. Então, por isso que o produtor também, assim, ele às vezes olha um outro produtor, né, e ele usa como benchmarking, porque o cara tá num nível acima e tal, mas ele tem que entender que aquele cara, num determinado momento, ele teve na mesma posição que ele tá, olhando para ele lá. E aí ele fez o básico bem feito e foi fazendo os básicos bem feitos até chegar aonde ele tá. E aonde ele tá hoje, ele tá fazendo algum básico bem feito também. Né? Tu tá falando do benchmarking, Gabriel, e uma coisa, eu acho que isso também teve em várias conversas que a gente teve, que é também assim, tu olhar para os outros, mas sem ter informação, né? E sem ter a tua informação, e às vezes os outros também sem terem a informação deles. Em algum momento tu pode olhar para alguém e achar que tá dando tudo certo. E que o cara tá para frente, o cara tá com um maquinário novo, o cara tá fazendo armazém, o cara comprou campo, não sei o que e tal. Então, assim, cara, mas como é que pode? Né? O que eu tô fazendo errado? Né? Pode ser que tu nem esteja fazendo nada errado. Que o certo seja tu e o teu cara lá, teu vizinho que tu acha que tá fazendo tudo certo, é quem tá errado, que não tá conseguindo enxergar a capacidade de pagamento que ele tem para o futuro, o risco que ele tem, né, para o futuro, como é que está o fluxo de caixa dele e tal. Então, de novo, mesmo para olhar para os outros, a gente tem que ter informação. Tem que saber o seu. Porque se não tiver certeza do que tu está fazendo, o Antônio toda hora fala o Antônio isso, falou, né? O Antônio falou. Certeza. O Antônio falou em 2020, episódio 6. Ele falou que os produtores rurais quebram em anos bons e só descobrem 2, 3 anos depois, que foi um gatilho para várias pessoas que eu conversei depois que falaram, cara, isso ficou na minha cabeça, sabe? E sim, aí isso tá me assustando e eu tenho que ver se é verdade. E aí o cara, alguns tiveram azar de descobrir que era verdade. E outros estavam no conseguiram ano bom, resolver. E aí entenderam que, cara, tenho que ter as informações agora, né? Por quê? Porque com informação eu tomo decisão correta. E eu ter a minha informação, que é o que todos que passaram por aqui falaram, tu tem que ter a tua informação. Como é que tu vai te comparar? Que é o caso aquele que a gente fala, né? Sobre os institutos, né? IRGA, IMEA e tal. Como é que tu vai te comparar? Assim, tu não pode pegar o dado que o IMEA coloca lá, que são dados fantásticos, né? Mas tu não pode pegar aquele dado lá e tipo assim, o meu custo é o que o IMEA postou lá. Não, eu tenho que pegar os meus dados e olhar para lá. E dizer assim, pô, eu tô acima, eu tô abaixo, né? Então assim, tu começar a fazer essas análises. E todos que passaram por aqui falaram isso. Tu tem que ter a tua informação. Por quê? O Antônio também fala isso. Se eu tenho 2 talhões na minha fazenda, que é na mesma terra, e eles têm produtividades diferentes, porque eles têm níveis de fertilidade diferentes, é óbvio que o meu custo em relação a um vizinho meu vai ser diferente. Por quê? Porque as minhas práticas são diferentes. Então, quanto mais informação eu tiver sobre a minha gestão, obviamente que eu vou conseguir melhorar, né? Sim, sim. E eu vou até contar um spoiler aqui, hein, velho. A gente ia fazer um episódio falando sobre isso e nós não conseguimos gravar. Vocês lembram desse episódio? Sim, sobre os institutos, né? Porque assim, a gente achou... A gente sabe da importância deles, né, cara? A gente sabe o tanto que eles são importantes para trazer a informação. Especialmente para quem não tem nenhuma, né, cara? Aquele cara, aquela pessoa que não tem nada de... Quanto que é difícil o trabalho também. Então... Mas, do ponto de vista interno, micro, né, da gestão da fazenda,
aquilo ali é só um norte, no mínimo, né? No máximo é um norte, né, cara? Mas se você não tiver as suas informações, não tem jeito, né, cara? É um caminho sem Isso volta. aí, outra coisa, outro episódio que a gente teve com o Antônio no Expo Inter, né? A gente estava falando de preço também lá, de situação de mercado, né? E é a mesma coisa. Assim, tu vai olhar, pô, fulano vendeu bem. Não sei se fulano vendeu bem, né? Quando tu começa a olhar só para o preço de venda, né, do teu produto, tu não tem como ter essa certeza também se aquela venda foi melhor que a minha ou não foi. Tu não sabe, tu não sabe quanto tu tem que vender, por quanto tu tem que vender. Tu não sabe se tu ganha. Então, assim, ó, é coragem, né? Na real, o produtor tem muito mais coragem do que tem que ter coragem. E todos os morre com aspectos coragem. envolvidos, né? Todos os aspectos envolvidos assim de uma propriedade rural, né? O Antônio da Luz bate muito na questão econômica e tal, né? O Sandro Elias, da Safras e Cifras, veio aqui e falou sobre ter informações para que a família tenha paz, né? Para que a família viva bem, para que consiga viver, mesmo tendo um negócio em família, viver como família. O Hugo Monteiro veio aqui, falou para tu conseguir ter planejamento tributário, para tu conseguir que o negócio funcione bem, tem que ter informação. A Carol veio aqui e falou de tu conseguir ter informação para tu fazer planejamento estratégico do negócio. A Miriam veio aqui, a gente falou sobre imposto de renda, LCDPR, mesma coisa, tem que ter informação. A Marina Pittini, lá da AgroSchool, veio aqui, a gente falou, tem que ter informação para tu conseguir fazer gestão de riscos, senão tu não consegue fazer a gestão de riscos. O professor Ortiz, que foi o mais escutado, né, no ano de 2022, o campeão aí, palmas, bota palmas aí, senhora. Põe aí para nós. O Ortiz, ele veio aqui e falou, cara, tu tem que ter informação para o banco olhar para ti e te dar moral. Basicamente é isso, né? Assim, ó, bancabilidade, ele veio aqui e falou muito bem sobre isso. Assim, ó, tu tem que ter um DRE básico, tu tem que ter um balanço básico. Ah, isso é coisa de grandes empresas. Não é, magrão. Não é. E vou te dizer por que não é. Se tu aí que está escutando, tu é produtor rural e tu fatura, tá, mais de 1 milhão, que é fácil hoje, qualquer produtor rural faturar mais de 1 milhão, tu vai numa papelaria na tua cidade aí, tá, que fatura, vou dar-lhe uma bicuda agora aqui, fatura 500 mil por ano, e tu pega uma caneta e pergunta o preço dessa caneta, e aí a pessoa vai te dizer, aí tu pergunta por que ela quer 2,50 por aquela caneta, e ela vai te dizer que é porque ela pagou X, e aí tem mais X de imposto, e tem X, que é o custo dela do mês ali, para rodar a papelaria e tal, e ela quer ter uma margem de 20%, e aí por isso que ela está cobrando isso. Se essa papelaria que fatura 500 mil por ano sabe isso, tu que fatura 1 milhão, 10, 20, 100 milhões, né? Eu tava assim, enquanto você tá falando aí, eu tava lembrando de uma história, eu não lembro quem foi que contou para mim, cara, mas eu sei que eles foram fazer uma viagem técnica para os Estados Unidos, uma coisa assim, né? E tipo, algum produtor que tava na viagem perguntou para um produtor de lá, né? Ah, como que vocês fazem, tipo, uma DRE, vocês fazem algum, né? O cara, tipo, olhou assim, claro. Tipo, isso é lógico, entendeu? Pergunta imbecil, tá ligado? Tipo, vocês fazem uma DRE. Como é que eu vou ter um negócio sem saber quanto que eu tô ganhando? Óbvio que eu faço. Então, tipo assim, pra você ver a distância, né, cara, que tá o negócio e são módulos bem menores lá também, né, assim. Menor, né? Exato. E aqui tu falou aí, Gabriel, lembrando, tem os assuntos que se interligam direto aí também, né, nessas conversas. Tu falou do Hugo, né? E o quanto que o planejamento tributário tem a ver também com o fluxo de caixa lá, né? Que a gente falou várias vezes, né? O quanto que é importante estar de olho nisso, entra na mesma conversa também do Antônio, né? Do ano bom e a consequência depois, né? Tu tem que aproveitar esses momentos bons para tudo isso, para essa visão tributária também, de não, daqui a pouquinho não estourar lá adiante
e não ter dinheiro para pagar o imposto que tu tá pagando porque tu ganhou dinheiro. Como é que eu não vou ter dinheiro agora para pagar isso, né? Se eu ganhei o dinheiro que eu ganhei é o que gerou esse imposto, né? Mas pode acontecer, né? Pode acontecer, é rápido para gastar, né? É rápido para usar errado o dinheiro, né? Então tem que prestar atenção nisso aí também. E eu quero aproveitar essa deixa sua aí, né? Porque assim, esse momento que o agro viveu nesses últimos 3 anos, né, cara? Assim, tá rolando um pouco mais, mas esses 3 anos a gente teve uma alta de preços das commodities, cara, e puta do alvoroço, né, no setor, e a gente cresceu muito, né? O agro cresceu muito nesse período, né? Tivemos pandemia e tudo mais, e isso, de certa maneira, inflacionou aí os preços das commodities também, né? Só que a gente sabe, né, todo mundo sabe que a atividade rural, ela é cíclica, ou seja, tem momentos ótimos, como o que nós estamos vivendo aí nos últimos anos, só que tem momentos péssimos e eles chegam. Em algum momento, eles vão chegar. Ou vai ser clima, ou vai ser preço, ou vai ser custo. Em algum momento vai chegar, né, cara? E é importantíssimo. Eu acho que esse é o último aprendizado que a gente listou aqui, né, cara? Que é estar preparado financeiramente para sobreviver aos momentos ruins, né? Se a gente faz o básico bem feito, a gente tem as informações, eu acho que você tem que tomar a decisão certa para estar preparado, né, cara? Eu acho que esse é o ponto aí que eu queria levantar aí para vocês. O pessimista do Antônio tá toda hora falando isso aí, né? Sempre tem que estar acho que é 2 safras que ele fala que tem que estar na frente. Aproveitar que ele não tá hoje. Aproveita que ele não tá e soca ele hoje. Mas o Antônio é sempre muito duro, né? Mas é a vida, tá certo? Ele tá aí para isso. E ele tá falando a realidade. Sabe? Para tu poder ter alguma segurança, né? Tu tem que estar correndo na frente financeiramente. E não é de uma hora para outra que isso vai acontecer, né? Porque a gente sabe que a agricultura exige muito investimento também, né? Então a gente está toda hora comprando uma coisa, comprando outra, e essa escolha do que comprar, por que comprar, né? Sobre o que tu espera ter de retorno daquilo que tu está comprando, né? O tempo que aquilo tem que durar, né? O quanto tempo tu tem que usar aquela máquina, ou o quanto tem que retornar aquele insumo que tu aplicou. Isso é muito importante, mas ter uma reserva financeira, ele está toda hora dizendo, e com certeza é o que faz o cara botar a cabeça no travesseiro e conseguir dormir, né? E isso vai sendo construído safra a safra, a partir de boas escolhas, baseadas em informações de verdade, tuas, né? Que vão conseguir te ajudar aí juntando esse dinheiro aí que vai, né? A cada safra que vai acontecendo, tu vai conseguir juntar essa reserva financeira. Então, isso também é outra coisa que foi muito batida aí, que é importante, né? É que assim, ó, o produtor rural, a gente fala isso aqui, né, toda hora, né, sobre a questão de o cara buscar sempre altas produtividades ao invés de buscar altas rentabilidades. Volto a falar, não tô criticando quem quer produtividade alta, mas tem que ter um equilíbrio pró-rentabilidade. Porque o que vai pagar tuas contas não é falar para todo mundo que tu produziu 100 sacas de soja por hectare com um custo de 99. Não é. É tu falar que sobrou 20 sacos por hectare para ti. Se tu produziu 30 com custo de 10, pronto. Sabe? Então, eu acho que o grande aprendizado, assim, nessa questão desse momento, né, que o Japa falou aí, é justamente esse, assim, ó, o que a gente viu, né? A gente viu num determinado momento o produtor ter uma lucratividade absurda. E imediatamente o mercado ele vai atrás daquilo ali, né? Por exemplo, vários produtos que são utilizados na lavoura subiu em dólar.
porque a soja subiu em dólar, um custo de oportunidade, não foi nenhum custo, sim, não vou bater o martelo aqui e dizer que que uma determinada multinacional não teve um custo alto lá, mas naquele momento não parecia ser isso, parecia ser, cara, vamos acompanhar, né? E aí vamos garantir, vamos manter a nossa, vamos garantir. Eles tiveram, né, o produtor rural teve num determinado momento tem margem, rentabilidade alta, só que o mercado acompanha. E assim, o Japa falou, commodity. Quando tu trabalha com commodity, tu é tomador de preço. Tu não é... assim, ó, o que eu falei ali, né? Não é o grilão da da bola papelaria. Quando eu falei da papelaria ali, aí alguém deve ter pensado lá no outro lado, tá, mas a criatura disse quanto é que ela queria ganhar e tal. E eu não posso fazer. Exatamente, tu não pode fazer. Mas tu pode saber o momento certo e o quanto que tu tem que vender para poder especular. Porque o que eu vejo é produtor especulando muito antes de estar com custo coberto. Sem base nenhuma. Então, assim, cara, eu sei qual é o meu custo, né? Bom, vou garantir o meu custo. Vou fazer um contrato lá de entrega futura, sei lá, que vá cobrir o meu custo. O resto, aí eu posso especular. E aí tentar garantir, né? Fazer lá um stop loss, né, trabalhar tipo na bolsa, né? Olha, eu quero ganhar no mínimo isso e quando chegar nisso aqui, eu vou vender tudo também. Por quê? Porque o cara, não, chegou em 120, vai mais. Vai chegar em 150, chegou em 150, vai chegar em 180, chegou em 180, vai chegar em 200, pá, caiu para 130. Aí começa aquele, não, mas vai reagir. Cara, não pode agir com emoção, garante, né? Tu tem que ter a informação e garante o teu, sabe? Trata o negócio como negócio. E aí hoje, assim, ó, eu tava olhando aqui, 9 dias atrás, o dólar estava 5,48. Hoje nós estamos em 12 de 1 de 2023, gravando esse episódio. O dólar fechou 5,11 hoje. Entendeu? Então, assim, quanto que já perdi por saca aqui? De soja, de milho, arroba de algodão. 5,19. Entendeu? Então, assim, por que o Antônio fala lá, o chato do Antônio fala sobre o baixinho parrudo e o grandão mangolão, né? Que é aquela historinha dele lá. Essa foi a história, né? Exatamente. Então, assim, é muito melhor tu ser um baixinho, ou seja, tu produzir menos, né, e tal, não ser um cara que todo mundo olha, mas tu ser um cara que, se o vento bate, tu não cai, do que ser o grandão mangolão, que é essa, ali a história dele, assim, que qualquer coisa já enverga e já não sei o que, já cai e não consegue ter mobilidade. Então, essa questão aí de a atividade rural ser cíclica, maioria dos produtores hoje né, plantam e comercializam commodity. Cara, tudo isso faz com que tu tenha que ter cada vez mais uma gestão profissional e não trabalhar na emoção. Tu tem que trabalhar na razão, tem que trabalhar baseado em informação. Não podemos tomar decisão com o fígado, né? Exatamente. E isso aí mostra que o grande investimento que esse produtor que está numa situação de sem informação tem que fazer é investir em ter essa informação. Assim, para mudar a realidade dele, ele só vai conseguir fazer isso se ele investir em ter essa informação. O que normalmente vai ter um custo infinitamente menor do que qualquer outro investimento que ele vai tentar fazer naquele momento. Qualquer máquina que ele for comprar, sabe, qualquer insumo novo, qualquer campo, qualquer terra nova, sabe, qualquer coisa, é muito difícil dessa coisa aí ter um custo maior do que ele ter essa informação que já está ali do lado dele, né? É só uma questão muitas vezes é uma questão de organização, de organizar uma pessoa, né? De organizar uma forma de guardar a informação, às vezes de conversar com o contador lá, porque a gente, né, vem falando ao longo desse tempo,
contador. Às vezes tem contadores que estão olhando para isso também, né? E que também estão preparados para ajudar o produtor, né, com essas informações. Tem outras empresas que fazem isso, a gente tem muito isso na pessoa jurídica, aí acontece muito, né? Hoje a gente tem a empresa que cuida do financeiro, né? Mas também tem bastante disso na agricultura, de alguém que pode cuidar desse teu financeiro, se tu acha que tu é muito pequeno e se o investimento de ter uma pessoa é muito alto, né? O que eu acho que não é assim, né? Depende muito do tamanho, mas normalmente não é um investimento muito alto. E a informação está do teu lado, né? Está contigo ali, mas é uma escolha também. É aquela coisa, alguma coisa tu tem que fazer. Então escolhe aquela que vai doer menos aí, mas assim é o primeiro investimento para quem quer entender o que está acontecendo, né, com a atividade dele lá, é ter essa informação. Eu vou dar um número aqui. Exemplificando isso aí que o Jonas falou, sobre tu investir em gestão, né? E aí o investimento em gestão retornar segurança e capacidade de outros investimentos, né? Vou dar um exemplo. Uma máquina, uma colheitadeira. Eu vi a semana passada isso. 3 milhões e 900 mil reais uma colheitadeira. 3 milhões e 900 mil reais uma colheitadeira. 1% desse valor, 1% deste valor é o que o produtor gasta por ano para fazer a gestão não só de custos dessa máquina, fazer a gestão financeira, econômica, gerencial e fiscal da propriedade inteira dele, inclusive para saber se compraria ou não essa máquina de 3 milhões e 900. 1% do valor desta máquina. 1%. E às vezes o produtor... Só no financiamento que ele for pegar lá, só de taxa e de coisa que vão empurrar para ele, porque ele não tem informação, ele já vai pagar 2 vezes isso aí. Exatamente. Então, assim, ó, é chover no molhado, né, cara? É chover no molhado falar sobre isso, porque é tão claro, assim, tu olhar para isso e ver o quanto que isso é importante, e eu acho que é por isso que quando as pessoas nos escutam aqui, elas escutam e aquilo entra verdadeiro mesmo, porque não tem como a gente não acreditar no que a gente está falando, sabe? Não tem como isso aqui ser um teatro. A gente vive isso e a gente enxerga isso acontecer. Quantas fazendas, quantas famílias nesses 20 anos que eu estou na SCAD Agro, e o Jonas, 32 anos, né? Quero deixar claro aqui a diferença de idade aí, né? De como muda isso, né? Como é estranho, mas é verdade. Nesses 20 anos que eu trabalho com isso, quantas vidas, sério, cara, famílias, como o Sandro Elias lá falou, né? A gestão proporciona a paz entre as famílias, porque não tem mais, sabe, ansiedade, discussão, tá? É um negócio com risco e tal, né? Que é inerente à atividade. Porém, é um risco que tu tá controlando, tu tá gestando esse risco através de números. Então, é uma coisa que não tem... É chover no molhado a gente falar sobre essas coisas. Muito bom, hein, cara? Acho que pra gente começar o ano de 2023 aí, tivemos um belo episódio, né, cara? E assim... Fazendo essa reflexão aí, né? Essa reflexão é muito importante, cara. É porque assim... Por que eu tive essa ideia da gente fazer esse episódio? É para ver se o que a gente prometeu lá naquele primeiro episódio, a gente está conseguindo cumprir. E eu acho que é um pouco disso, cara. Se você for lá no primeiro episódio do Gestão Rural, você vai ver o porquê fazer um podcast sobre gestão rural, né, cara? E tudo que a gente colocou lá foi o que a gente construiu ao longo desses 3 anos para justamente atingir aquela missão lá, né, cara? Então,
Eu queria agradecer vocês dois, Jonas e Gabriel, porque vocês acreditaram, né, no podcast. E não só isso, né, cara? Vocês são ouvintes de podcast, vocês gostam desse negócio. E quando a gente gosta de fazer o negócio aqui, fica muito mais fácil do outro lado e se identificar, né, cara? Eu acho que o que a gente conseguiu fazer ao longo desses 3 anos foi justamente isso, né? Falamos verdade pra caramba, cutucamos ferida pra caramba, só que nós não fugimos do nosso propósito, que era fazer um podcast sobre gestão, falar sobre gestão e falar coisas cabeludas mesmo sobre gestão, cara. Então, muito obrigado e vamos para 2023 aí, gurizada. Bom demais, hein? Já estamos nele. Eu vou correr na frente do Gabriel hoje aqui, vou deixar ele por último, mas como eu falei lá no início, Paulo, assim, eu que te agradeço, né? Porque tu é o cara, né? Tu é o pioneiro, né? Então, se tu não tivesse tido essa ideia maluca e achado que ia estar certo, ninguém tinha ido atrás, né? E, cara, é claro que a gente acreditou nisso, mas, assim, se tu não tivesse aí, isso não teria acontecido. Então, eu, pelo menos, da minha parte, agradeço muito. E agradeço a todo mundo que teve essa disposição e disponibilidade de vir aqui conversar com a gente, assim, de pegar uns ignorantes, mas a gente não é tão ignorante, mas assim, de falar para nós, né? De falar de novo, às vezes as coisas que tá toda hora falando, mas de vir aqui conversar com o produtor e falar de novo o que falou numa palestra lá do grupo tal, e falar de coração aberto, porque quer realmente que o produtor rural passe a ter um outro nível de gestão. Então, o pessoal se dispôs, arrumou noites, fins de semana, dias, férias, sei lá, de tudo que é jeito. Teve gente de tudo que é jeito. E muito obrigado por todo mundo que se dispôs a fazer isso. E fiquem aí esperando que daqui a pouquinho a gente bate na porta de novo. A gente vai com certeza. Certeza. Cara, eu tenho tanta gente para agradecer, né, nesses 3 anos. Primeiro, agradecer o japonês aí porque eu já tinha uma vontade, né, só que eu ficava meio assim de propostear, digamos assim, o japonês, porque como eu teoricamente poderia ter um interesse comercial, né? Não ia ser um projeto genuíno, mas eu realmente não tinha e não temos, né? Até hoje, e enquanto eu, pelo menos, estiver aqui, não vai ter cunho comercial isso aqui. Ele vai ter... se tiver que falar contra o que a gente faz, mas pró-gestão, vai ser falado, né? Então, assim, a gente cria mercado para todo mundo que trabalha com gestão no agro. A realidade é essa, não é, né? Então, assim, quando a gente... E agradecer o Japa pelo convite, agradecer o Jonas e o Medeiros e o Batista, que são sócios meus, quando eu cheguei com a ideia, né, de a empresa apostar e investir nisso, né, somente com o propósito de fazer o que a gente acredita, que está lá o nosso propósito lá na parede da SCAD Agro, e que a gente trabalha diariamente, né, para garantir aos produtores rurais as informações que tornem a gestão das propriedades rurais mais eficientes e sustentáveis do ponto de vista econômico e fiscal. Esse é o nosso propósito e é o que a gente faz todo dia e é o que o podcast Gestão Rural faz, independente de quem vai se beneficiar com isso aqui, porque a gente quer que o produtor se beneficie com isso aqui. Então, agradecer a vocês e, cara, eu sou o cara destacado aqui, né, pelos colegas, sempre para convidar alguém para estar aqui. E eu convidei pessoas improváveis, que nunca tinham falado comigo, gente que
teoricamente não viria, né, assim, que não é do nosso círculo de amizade, que não... Que enfim, Não que era. nunca viu falar, que nunca viu falar mesmo de mim, assim, e eu chegar e convidar a pessoa a falar sobre o projeto e a pessoa vir aqui e entregar tudo. Tudo. Gente que não precisava vir aqui. É. Eu nunca tive uma negativa. Ninguém. Todos os participantes que passaram por aqui foi o primeiro convidado daquele episódio. Foi a primeira opção, digamos assim. Assim, ó, Sim. vou convidar fulano. Convidamos fulano e fulano veio. Então, agradecer todas essas pessoas que passaram por aqui e entregaram tudo, sempre. Não economizaram em entregar valor aqui, né? E então, assim, eu sou muito grato por isso e, enfim, quero estar aqui nesse projeto por muitos anos ainda e entregando também muito valor para todo mundo que nos escuta. E se em algum momento, né, nesses 3 anos, alguém não gostou de alguma coisa que eu falei aqui, Vai tomar no cu, né? ah, Vai a merda, cara. desculpa, Isso. mas enfim, cara, é o que eu falo, assim, eu nunca vou me furtar de falar o que eu penso, porque pode concordar, pode discordar, mas o que eu penso é isso aí. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado a vocês aí, vamos dar-lhe, porque tá bom de dar-lhe, né? Vamos isso que aí. vamos, é isso aí. E para você que ouviu esse episódio aqui até agora, tenho certeza que você viu o valor nele, né, cara? Então considere compartilhar esse episódio com alguém que precisa ouvir umas verdades, as nossas reflexões aqui sobre todo esse projeto e todos esses 3 anos aí do Gestão Rural. O podcast ele cresce na medida que você participa junto com a gente. Então, considere compartilhar aí, ó. Você tem o podcast Gestão Rural, que você pode seguir em qualquer um dos aplicativos aí de streaming. E você pode acompanhar também no Agro Resenha Podcast, tá certo? E siga a galera aí, ó, da SCAD Agro lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, tem um monte de lugar aí. E você não vai se arrepender aí de ouvir os podcasts que a gente produz aqui, tá certo? Gurizada, tudo de bom pra vocês. Fiquem com Deus. E se chover, não precisa molhar a horta, não, hein? Ah, não esqueci, não. O Jonas vai ter que molhar, tá sem chuva. Pingou, Mas a horta dele é muito grande, vai ser difícil molhar. Pingou uns 3 milímetros de chuva, chega a ser